2 meses sem Fórmula 2. Isso mesmo que vocês escutaram, pessoal. São praticamente 2 meses sem nenhuma corrida da principal categoria antes da Fórmula 1. A próxima etapa só vai acontecer no dia 18 de maio, praticamente 2 meses após o GP da Austrália, que foi o último até agora dessa temporada. Então, podemos dizer com segurança que a primeira parte da temporada de 2024 da Fórmula 2 já se passou. E com isso, hoje, nós faremos uma análise dos pilotos brasileiros nessas 3 primeiras etapas. Eles foram bem, foram mal, precisam melhorar no quê? A gente vai discutir sobre esse assunto no vídeo de hoje. Meu nome é Tiki, seja muito bem-vindo ao Grid Largada. Se não for inscrito, se inscreva, deixe seu like e vire membro do canal. São os últimos dias para você concorrer à miniatura do Max Verstappen, essa que está aqui, que eu estou mostrando agora para vocês. A partir de R$ 1,99 você concorre e assiste também as corridas da Fórmula 2 junto com a gente. E claro, se quiser fazer uma doação para o nosso trabalho, tem o QR Code aí na tela para vocês nos ajudarem. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Antes de partir para uma análise mais detalhada dos pilotos brasileiros, vamos passar aqui a classificação e os resultados deles. Enzo Fittipaldi atualmente é o 6º colocado na tabela com 32 pontos e Gabriel Bortoleto é o 12º colocado com 15 pontos. Ambos os pilotos brasileiros só pontuaram em uma etapa, ou seja, eles só conseguiram pontos em uma das 3 etapas, nas outras eles não conseguiram nada. Na etapa do Bahrein, Bortoleto foi 6º colocado na Sprint Race e 5º colocado na Feature, enquanto Enzo Fittipaldi foi 17º na Sprint e acabou abandonando na Fiat Race. Na etapa de Jeddah, aí já veio os pontos de Enzo Fittipaldi. 3º colocado na Sprint Race e na Feature veio a vitória que ele ainda não tinha, né? Vitória em uma Feature, porque em Sprint ele já teve. E Gabriel Bortoleto, infelizmente, chegou na 10ª posição na Sprint Race e teve seu primeiro abandono na Feature. Já na Austrália, os 2 pilotos não pontuaram. Enquanto Enzo Fittipaldi conseguiu um 12º lugar na Sprint e 17º lugar na Fiat Race, Gabriel Bortoleto acabou abandonando nas 2 provas. Infelizmente, o piloto brasileiro da Invicta não conseguiu nem terminar nenhuma das corridas. Mas vamos lá, vamos analisar cada piloto em si por etapa, porque só falar de resultado não dá para ter uma noção de como foram. Começando no Bahrein, Enzo Fittipaldi ele fez uma boa classificação, conseguiu se classificar entre os 10 primeiros, que era uma dificuldade para ele no ano passado com a Kylie, ou seja, a equipe está escutando o piloto brasileiro agora, e na corrida ele estava indo até bem nas primeiras voltas, só que teve aquele problema de desgaste excessivo dos pneus. Enzo Fittipaldi e Avair já tiveram seu primeiro problema logo no início da temporada. E para a segunda corrida na Fiat Race, infelizmente, Enzo Fittipaldi acabou abandonando na primeira curva. Ele não teve culpa, então não dá para falar que ele foi mal. Foi um resultado ruim? Infelizmente foi. Mas ali deu para ver que com um carro bom, o piloto brasileiro consegue sim entregar alguma coisa. Foi bem no começo da Sprint Race e foi bem na classificação. Já Gabriel Bortoleto, ele na classificação ficou em 2º lugar, mas por conta da desclassificação de seu companheiro, Kosciuszko, ele acabou herdando a pole position. Bortoleto, então, na corrida sprint, acabou largando bem, coisa que a gente vai falar sobre isso ainda hoje, e conseguiu um 6º lugar na Sprint Race. Conseguiu ganhar por 2 posições na largada, foi ultrapassando pilotos, ultrapassou inclusive o companheiro dele, Kosciuszko, nessa primeira corrida e conseguiu uma ótima 6ª colocação. Já na Fiat Race veio o primeiro problema do piloto brasileiro, a largada. Bortoleto não largou bem, caiu na tabela e terminou apenas na 5ª posição. Fez uma boa corrida de recuperação, novamente ultrapassando vários pilotos, e aí um detalhe que dá para perceber do Bortoleto. O início de prova dele normalmente não é bom, mas o final de prova ele começa a render mais que os outros. Foi isso que deu para ver nessa primeira etapa do Bahrein. Bortoleto conseguiu se recuperar muito bem, passando inclusive o seu companheiro de equipe. Passando para a Arábia Saudita, infelizmente o final de semana não foi bom para Gabriel Bortoleto. Ele foi mal na classificação, largou apenas na 14ª posição. Na Sprint Race o carro não conseguiu render, apesar de que no final o Bortoleto foi bem, conseguiu realizar
2 ultrapassagens, conseguiu ter um rendimento melhor do que no início da prova, repetindo o que eu falei na corrida do Bahrein, no final de prova ele normalmente vai bem, só que na Fiat Race teve um problema na largada. O semi-eixo dele quebrou e Bortoleto não teve o que fazer, abandonou logo cedo. Na largada da Sprint Race ele também tinha ido mal, acabou caindo uma posição, mas depois chegou a se recuperar. Tem que lembrar que na primeira corrida, a corrida sprint, ele foi atrapalhado na largada, porque um carro na frente dele ficou parado. Então com isso dá para até arranjar uma desculpa por conta dessa largada do piloto brasileiro, mas de fato ele não largou bem. Bortoleto, como eu disse, não teve um bom final de semana, ficou a primeira vez sem pontuar e com isso acabamos por ter aquele sinal amarelo ligado em torno da equipe invicta. Já Enzo Fittipaldi teve o melhor final de semana dele na Fórmula 2. Na Sprint Race ele acabou terminando na terceira colocação, depois de fazer uma excelente prova, e na Victory ele foi sensacional, não tem nem o que falar. Enzo Fittipaldi foi muito bem, venceu, fez a melhor volta, foi um rendimento excepcional do piloto brasileiro que provou que, tendo um carro bom, ele sim consegue entregar muito, mas muito mesmo. E vale lembrar também que na classificação ele foi quinto colocado, ou seja, final de semana perfeito para o brasileirinho. E a Austrália? Pessoal, a Austrália que para mim foi o pior final de semana do Brasil na Fórmula 2. Tanto o Enzo quanto o Bortoleto não foram bem. Começando por Bortoleto, ele até que teve um rendimento aceitável na classificação, foi nono lugar, o que gera um benefício por conta do grid invertido na Sprint Race, ele largou em segundo lugar, e só que Bortoleto poderia ter um pouco melhor, eu acho que uma quinta colocação. Aliás, ambos os pilotos brasileiros foram atrapalhados nesse qualify, mas dava para conseguir algo a mais. Bortoleto, para mim, um quinto lugar, mas de toda forma foi com isso para as duas corridas. E nas duas, novamente, o piloto brasileiro não largou bem. Largou mal na Sprint, largou mal na Victory. Na Sprint Race acabou sendo tocado, não teve culpa no acidente, acabou abandonando logo ali antes da primeira curva. E na Fiat Race acabou tendo um problema hidráulico no carro, o que fez com que o piloto brasileiro abandonasse um pouco depois, na sétima volta. Ou seja, Bortoleto praticamente não deu volta nenhuma em nenhuma das duas corridas. Foi um final de semana para esquecer do piloto brasileiro. Fica muito marcado principalmente a questão da largada, porque foi só isso que a gente viu, não deu tempo para ele trabalhar. Mas outra coisa, o pessoal se esquece que nas duas primeiras corridas ele também não estava numa boa posição. A primeira ele conseguiu fazer uma boa largada, mas principalmente no final das duas ele conseguiu se recuperar. O carro da Invicta é um bom carro, dá para ver pelo Koshmaini. Resta eles acertarem essa parte aí do Bortoleto e não ter mais problema. E claro, o Bortoleto também melhorar a largada. Não é um problema gigantesco, acontece, mas tem que melhorar. Já Enzo Fittipaldi teve um final de semana para esquecer. 18º na classificação apenas, o carro realmente estava ruim, teve problema no treino livre. Na corrida sprint foi 12º no finalzinho ali, conseguindo alguma coisa, mas forçando demais. E na Fiat Race tentou se basear principalmente na estratégia da equipe que planejava um safety car, já que a Austrália tem esse problema de safety car, muitas bandeiras vermelhas, eles arriscaram essa parte, só que não deu certo e o piloto brasileiro acabou caindo para a última posição. Final de semana para esquecer dos dois. Agora, vamos partir para os pontos positivos e negativos de cada um deles nesse início de ano e, claro, o que esperar daqui para frente. Tem 2 meses para eles se prepararem. Pontos positivos, começando com o Gabriel Bortoleto. É sim um piloto rápido, quando ele tem tempo de pista a gente consegue ver isso nele. É muito bom em realizar ultrapassagem. Na primeira e segunda corridas do Bahrein, ele foi muito bem, principalmente na parte final, como eu disse no decorrer desse vídeo. Ele ultrapassou vários carros, o companheiro foi agressivo, soube ultrapassar, soube ter aquele ímpeto dosado que ele tinha na Fórmula 3, ou seja, Bortoleto com tempo de pista normalmente consegue algo a mais. Na Sprint Race da Arábia Saudita ele não estava com um carro tão bom, não estava rendendo como ele gostaria, e mesmo assim ele conseguiu no final realizar ultrapassagens, ou seja, nas 3 corridas em que ele não abandonou logo cedo, ele conseguiu render no final. Isso o pessoal não vê. Bortoleto tem que ser elogiado por isso. Ele tem feito isso muito bem. Apesar do início de prova dele não ser tão bom, no final ele compensa. Normalmente ele consegue melhorar e muito
o seu ritmo, a sua performance no final de cada prova. Então dá para ter esperança em relação ao piloto brasileiro no decorrer do ano? Dá, pessoal, é só uma questão de ajuste, corrigir os problemas, porque a parte que realmente importa, ser rápido, saber ultrapassar, ter uma constância, ele tem. Só que, como a gente sabe, a gente vai falar dos pontos negativos daqui para frente, um dos maiores problemas não é o Bortoleto. Agora, falando de Enzo Fittipaldi e seus pontos positivos, aqui a experiência do brasileiro vai ser muito útil, vai ser muito importante para a VAR corrigir os problemas ao longo da temporada. Ele é rápido, ele sabe pilotar, a questão é, isso não é o bastante para conseguir o título. Enzo Fittipaldi também tem demonstrado uma liderança muito forte no time da VAR. O ambiente dentro da escuderia é muito bom. Enzo Fittipaldi conseguiu unir engenheiros, mecânicos e até mesmo o Rafael Villagomes, seu companheiro. Todos estão ali em prol do piloto brasileiro e escutando. Isso é muito bom para ele. Isso é um ponto positivo, a liderança e a experiência de Enzo Fittipaldi. Mas e os pontos negativos? Começando com Gabriel Bortoleto, claro, o principal ponto negativo do piloto brasileiro é a largada. Ele não tem largado bem, claro. Não é como muitos dizem por aí, que em todas as corridas ele largou mal. Teve corrida que ele largou bem, teve corrida que o carro quebrou logo na largada e teve corrida que ele não fez uma boa largada, pessoal. Acontece, não tem sido sempre como eu falei, mas claro, é um problema que o Bortoleto tem que arrumar, tem 2 meses para corrigir isso, mas o principal problema no caso do piloto brasileiro não é a largada, e sim a equipe. A Invicta já tem várias quebras, já teve quebra por semi-eixo, já teve problema de rendimento na Arábia Saudita, já teve problema hidráulico na última corrida. Lembrando, pessoal, a Invicta não é uma equipe que consegue dar condições iguais aos 2 carros, ela sempre teve essa dificuldade. Quando foca em um, ela consegue ter um bom rendimento. Quando ela foca em 2, ela parece que não tem uma estrutura para conseguir dar essas condições a ambos os pilotos. Lembrando que dar condição aos 2 não quer dizer que os 2 vão disputar o título da temporada. A Prema, por exemplo, é uma equipe que consegue sim dar condições aos seus 2 pilotos, mas não necessariamente os 2 vão disputar o título, talvez até nenhum dos 2 dispute. A questão é a seguinte, é só ver a Prema na primeira corrida, ela teve problemas sérios, os carros não estavam rendendo, mas com a estrutura dela, com a expertise, com o conhecimento, na segunda corrida ela já tinha conseguido solucionar todos os problemas, tanto que conseguiu a pole com o Oliver Berman, que depois, obviamente, foi retirada. É isso que eu quero dizer, é a capacidade de uma equipe de conseguir trabalhar positivamente, de conseguir não só entregar um resultado em si, mas principalmente as condições para o seu piloto conseguir esse resultado. Dá para ver que ela consegue ali para o Kimi Antonelli e Oliver Berman entregar um bom carro, que os 2 vão lá e disputam, a corrida pode ir mal, pode ir bem, mas está lá, sem problema. Enquanto na Invicta nós já tivemos vários problemas com o Bortoleto e eu acho que a influência principalmente da estrutura dela. Agora, Enzo Fittipaldi, o principal ponto negativo do brasileiro, primeiro, ultrapassagem. Ele sabe ultrapassar, fez várias ultrapassagens, mas em relação a ele, principalmente na última corrida, ele acabou forçando demais. Ok, ele tinha que forçar ali, logo mais ele teria que parar no box, estava esperando o safety car, ele tinha que tentar algo mais para não ficar baseado apenas numa estratégia de safety car. Arriscou, não conseguiu ultrapassagem, perdeu 4 posições, mas faz parte do jogo. Na classificação também ele errou, então essa parte da agressividade Enzo ainda precisa melhorar. Mas na minha opinião, é só isso em relação ao brasileiro. De resto, é a VAR, porque como a gente já falou, a VAR ela não vai conseguir dar um carro 100% para o piloto brasileiro em todas as corridas. Eles têm que trabalhar principalmente nesses próximos 2 meses para conseguir melhorar essa parte, porque uma corrida tem um carro para vitória e na outra tem um carro para 18ª colocação, isso não disputa a temporada. Vai conseguir um bom resultado? Vai ficar no top 10? Vai, mas isso não serve para nada. Isso só vai ajudar o Enzo a correr em alguma outra categoria no futuro que não seja Fórmula 1. Então, sobre o futuro dos pilotos brasileiros, eu acredito que dá sim para a gente ter uma leve esperança em relação a eles para o restante da temporada. Enzo Fittipaldi, se a VAR conseguir melhorar um pouquinho esse carro, já consegue resultados melhores e uma constância melhor, enquanto o Gabriel Bortoleto tem tudo na mão dele. Só precisa melhorar um pouquinho a largada e, claro,
a Invicta precisa conseguir dar condição para o piloto brasileiro. Tem que ver porque está acontecendo tanto problema. Conseguindo resolver isso, o Bortoletta para mim pode até disputar o campeonato. O contrário do Enzo, que infelizmente eu não acredito que a VAR vai conseguir dar essa condição para ele. No máximo, uma melhora ali na consistência. E para vocês, pessoal, o que vocês acharam do início de temporada de Enzo Fittipaldi e Gabriel Bortoleto? Digam nos comentários. Acredito que eles possam melhorar daqui para frente. As equipes vão conseguir contornar os problemas e os pilotos brasileiros nos problemas deles. Vocês acham que eles melhoram também? Digam nos comentários, quero saber a sua opinião. Lembrando que se você apoia os pilotos brasileiros, então venham com a gente, se posicione você também no grid largada. Um grande abraço, pessoal, e até mais!